E aí, pessoal, esse aqui é o Prometeia. Eu coloquei hoje meu terno de trambiqueiro porque a gente vai falar de Better Call Saul, sigilo, advocacia, essas besteiras aí. Solta a vinheta. E aí, Daniel, o que a gente sabe sobre ética, advocacia, Better Call Saul e ternos extravagantes? Em termos de extravagância, nós temos um altíssimo conhecimento. Em relação à ética, um excelente conhecimento também. Em relação a Better Call Saul e sigilo e... Cala a boca! Esses pássaros, macho, não cala a boca. É, agora tu sacou. Tá, de novo. Desse lado parece que você escuta melhor. É, eu escuto melhor. E aí, Daniel, o que a gente sabe sobre ética, advocacia? Esses pássaros. Mas todo mundo adoraria ter pássaros no seu jardim. Eu queria atirar em todos eles, mano, porque eu sou um advogado ético. Isso vai pro vídeo, com certeza. Eu sou advogado ético. Eu tenho uma ética, cara. Eu tenho uma ética. Meus clientes têm todo o sigilo. Isso vai pro vídeo. E os pássaros no meu jardim vão ser todos assassinados. Eu acho. Porque eu sou advogado ético. É brincadeira, viu? Eu amo animais. E aí, Daniel? Vou matar os pássaros do meu jardim porque eu sou advogado ético. Beleza. Bom, é o seguinte, Better Call Saul é uma série de advogado, né? Mas não é uma série de advogado comum, porque é uma série sobre um trambiqueiro, o Jimmy McGill, mais conhecido como Saul Goodman da série Breaking Bad. Bradesco. Volta. Bom, todo mundo deve conhecer Breaking Bad, que é uma série que foi um grande sucesso alguns anos atrás, considerado por muitos uma das melhores séries já feitas. E essa série conta basicamente a história do Walter White, que é um professor de química fracassado. Quando ele descobre que está com câncer, ele resolve fazer metanfetamina para sobreviver, para ganhar dinheiro para deixar para a família dele. Bom, ele tem um advogado chamado Saul Goodman, que ele conhece em determinado momento da série, que ajuda ele com as trambicagens e ajuda ele a lavar dinheiro e a, de certa forma, cuida de todos os aspectos legais para que dificulte que ele seja pego nas atividades ilícitas dele, né? E esse advogado, na série, ele não mostra, assim, muitos aspectos pessoais, de como ele chegou até ali, por que ele optou por aquela... Isso, e nem você conhece muito a fundo o coração do personagem, não há dilemas morais muito fortes pra ele. Claro que ele não gosta de se envolver em crimes mais graves, assim, mas em relação a lavagem de dinheiro ou outros tipos de trambicagem envolvendo ganhos monetários sem arriscar a vida de outras pessoas, ele tá dentro com certeza. Mas a série Better Call Saul foi feita justamente para mostrar um pouco mais desse personagem, porque as pessoas gostaram muito, que é o Saul Goodman. E aí mostra a origem dele, com o nome de batismo dele, que é Jimmy McGill, e mostra o que aconteceu com ele até ele chegar ao que ele era em Breaking Bad, né? Exatamente. E isso foi todo o nosso conhecimento sobre Better Call Saul. Esgotamos aqui. Próximo vídeo. Bom, a função de advocacia, essa função que inclusive eu exerço, né? É, ao menos em tese, segundo o artigo 133 da Constituição Federal, é uma função muito nobre, né? Na verdade uma função essencial à justiça e considerada também, segundo o mesmo artigo, como inviolável nos atos e manifestações realizados no exercício da profissão, né? O problema é que esses atos muitas vezes não são exatamente os atos mais éticos e se utiliza às vezes dessa inviolabilidade como pretexto para, através do sigilo, por exemplo, e de outras garantias da profissão de advogado, acobertar ou até mesmo se envolver em relações criminosas, né? Como foi mencionado, uma das atribuições da advocacia, que é o sigilo entre advogado e cliente, ele é não apenas um direito do advogado, que poderia, por exemplo, não declarar determinadas circunstâncias envolvendo um fato ou a prática de um crime, sob o pretexto de ter o sigilo constitucional, o sigilo da advocacia. Mas ele é também um dever. O advogado ele não deve declarar, manifestar informações cruciais que eles saibam que prejudiquem o cliente dele. Tampouco expor a vida pessoal do cliente. Ele também não pode expor aspectos pessoais que não tenham relevância para o processo. Então é tanto um direito quanto um dever. E na parte de direito também é chamado de privilégio advogado-cliente, né?
que é de não poder não revelar informações e não prejudicar o cliente. E nessa ótica de subverter a função do advogado, Better Call Saul traz isso de uma maneira muito divertida. No primeiro momento, ainda na série Breaking Bad, que é quando o Walter White conhece o James McGill, né, o Saul Goodman, e em dado momento o Walter White quer sequestrar o Saul Goodman para obrigar ele a fazer determinado ato num processo lá. Só que aí o Saul, ele acaba identificando o Walter White por causa da tosse dele. E aí quando ele, você é sujeito tal, que ele reconhece, e aí fica naquela tensão, o que vai acontecer, e a vida dele tá em jogo ali, porque o Walter White tá com a arma apontada pra ele, só que ele diz, não, eu tenho uma solução pra isso. Você me dá $1, coloca $1 no meu bolso, ele todo amarrado, coloca $1 no meu bolso, que aí a gente vai ter o privilégio de advogado-cliente. E assim eu não vou poder divulgar o que você me contar. Isso é uma maluquice, porque ele se vale de uma situação totalmente artificial, né, para poder esconder uma situação criminosa em que ele foi envolvido, uma ameaça de morte, né, e a partir daí ele, não, se você colocar isso lá no meu bolso, agora nós somos advogado e cliente, eu sou seu prestador de serviço, então agora eu tenho o dever de não divulgar o que você me disser. Só que, entre aspas, isso é uma indução formal do que ele de fato iria fazer. Ele já iria fazer aquilo, mas ele só se sente de fato amarrado a essa condição quando ele recebe o dinheiro do cliente, mesmo que seja um valor irrisório. É uma exceção, né? A ameaça à vida de terceiros ou a sua é uma exceção que você pode divulgar informações supostamente sigilosas sobre um cliente, né? Mas como ele decide ajudar e ele se vale disso. E quando eu vi, tem outro exemplo que acontece, entre aspas, a mesma coisa, só que tem uma diferença fundamental. Que é na terceira temporada de Demolidor, quando a Karen tá falando com o Fogg, que é um amigo do Demolidor, ele diz, não, pera, me dá $1, ou é $5, alguma coisa nesse sentido, mas é um valor irrisório, que aí eu vou ser seu advogado, e aí a gente vai ter o sigilo entre advogado e cliente. Só que nessa situação, ele é um cara que segue à risca a lei, ele acredita no sistema, e ele tenta fazer tudo direitinho. Então, se ele vai ter aquele tipo de vínculo, ele vai saber circunstâncias que ele não quer declarar, ele não deve declarar, ele não se... Não, então para que isso aconteça, você vai ter que ser minha cliente. Então ele faz do jeito certo. O James McGill, Saul Goodman, não consigo evitar pronunciar os dois nomes dele, o Saul não, ele já tá fazendo o que é errado, só que pra ter, entre aspas, o alívio de consciência de que ele tá exercendo a função dele do jeito correto, entre aspas, né, porque ele tá subvertendo tudo aquilo ali, ele se vale de uma formalidade pra, tipo, tá tudo errado, mas isso aqui eu segui direito. É o que a gente chamou até no encontro que a gente fez sobre o assunto do mínimo ético do Saul, né? O mínimo ético existencial, que assim, ele já vive numa vida de trambicagem, ele começou como um advogado porta de cadeia, então ele já fez muita coisa errada na vida dele. Agora, existe aquele conteúdo mínimo que ele não permite, que a consciência dele não permite que ele se desarraigue, ele não pode abandonar aquele mínimo de ética, aqueles atos específicos, porque senão ele vai estar agindo contra a própria consciência e vai sentir uma culpa muito grande durante a vida dele. E ele se apega a esse detalhe formal, né, legalista, e assim, em detrimento de toda a ética, inclusive social, moral, além da ética profissional só, né? Tipo, ajudar criminosos, fabricar provas, dar falso testemunho, tudo isso ele faz. Agora, ele não pode quebrar os formalismos, como por exemplo o sigilo. E não é nem quebrar o sigilo, porque tipo, isso é um dever dele, mas se ele quebrasse, algum cliente poderia ameaçar ele, poderia processar ele. Ele não tá nem indo contra si mesmo. Ele não quebra o fato de, pra ter o sigilo, precisar de um pagamento. Que é uma formalidade. E uma prova ele de só queria ganhar $1 de graça. né? Pode ser que ele estivesse precisando de $1. Realmente faz sentido essa teoria. E isso é tão interessante porque esse mínimo ético pode ser qualquer coisa, pode ser uma maluquice. E o Saul, ele representa justamente isso. Ao longo da série, você vê que ele faz coisas que não tem sentido se você pensar racionalmente, mas são esse mínimo ético emocional dele, ele precisa fazer aquilo, senão ele sente que está fazendo errado. Apesar de que todo o resto ele esteja fazendo errado, mas tá tudo bem pra ele. É isso aí. Bom, a gente tinha mencionado que o sigilo também é um dever do advogado, né? E isso aqui no Brasil também. O Estatuto da Advocacia, no artigo 34, inciso 7, se não me falha a memória, diz que é uma infração disciplinar quebrar o sigilo sem justa causa. E nos Estados Unidos não é diferente. Tem um artigo que a gente vai colocar na descrição também, que fala sobre ética em Better Call Saul, entre alguns outros artigos que a gente já leu, e ele fala sobre, se não me engano, aplicando as regras da Califórnia nas ações do Saul. Ele fala de uma regra lá, a regra 300, que diz que a única situação em que ele pode quebrar o sigilo, assim como no Brasil, inclusive, é uma das poucas exceções,
se trata de quando houver uma grande possibilidade de ele se machucar ou ser morto, ou de alguém envolvido acontecer isso, né? Ou então de resultar em um crime que afete Isso, terceiro, que mate terceiro. Que mate ou gera uma lesão grave a terceiros, como a gente já tinha mencionado. Mas o interessante é que, mesmo assim, ele não tem a obrigação de quebrar o sigilo, ele tem a possibilidade. Mas isso não quer dizer que ele era obrigado a fazer isso. Então ele pode escolher também manter o sigilo. No entanto, existe outra regra, que é a do California Business and Professions Code Section 6106. O Código de Profissões e Negócios da Califórnia, seção 6106, que proíbe, na realidade, a realização de qualquer ato envolvendo torpeza moral, desonestidade ou corrupção. Então, só ele estaria envolvido nisso com atos que ele faz para cobertar crimes. E não só isso, mas ele fabrica evidência e frauda provas, né, para que ele possa livrar o cliente dele. E tem um exemplo muito bom, que é o daquele gordinho que vende produtos farmacêuticos, né? Eu esqueci qual é o episódio agora, mas vai aparecer aqui embaixo. Tem um gordinho de óculos, que sou eu, só que careca, né? Que bela descrição, né? Não, tem um episódio que eu não lembro qual é o número dele, mas eu lembro que tem um gordinho de óculos. Mas tem vários episódios com esse cara. Mas acontece o seguinte, tem um cara que é o gordinho de óculos, que eu infelizmente esqueci o nome dele agora, que ele contrata o Sol para ajudar ele porque ele estava envolvido no tráfico de produtos farmacêuticos com um cara chamado Nacho, né? E ele acaba sendo investigado pela polícia. E aí o Sol resolve ajudar ele a se livrar a cara dele lá. E ele faz isso fabricando evidências, né? Ele tinha o gordinho tinha um quarto onde ele armazenava esses produtos. E aí a polícia ficava questionando o advogado e, no caso, o próprio gordinho. Era bom se a gente tivesse o nome desse cara, né? Infelizmente a gente não tem. E o Alexandre não tá aqui. É impossível de descobrir, né? Não tem como a gente saber o nome desse cara. Só vai ter o gordinho lá do episódio. Gordinho que fala a internet. Pois é, infelizmente a gente não tem como saber o nome dele. Mas ele tinha um compartimento secreto na casa dele e a polícia descobriu a existência desse compartimento, mas não tinha como acessar. Então a polícia fica questionando direto o Sol e o gordinho, que a gente não sabe o nome, sobre o que tem naquele compartimento, e a própria existência daquele negócio secreto já era uma evidência, entre aspas. Aí de o que ele Sol... tinha alguma coisa a esconder, né? Exatamente. E aí o Sol tinha que provar que ele realmente tinha que esconder alguma coisa, mas não é uma coisa legal, né? E aí o Sol deixa implícito, fazendo vários jogos verbais e sussurrando para os policiais, que na verdade aquilo ali era um desejo secreto que o cara tinha, era uma forma de lazer que ele... Muito peculiar, muito né? peculiar. E que ele era contratado por um patrono rico, Isso. né? Que pagava, por isso que ele estava bem de vida, que ele tinha uma Hammer, né? E tal, um carrão. E aí ele faria vídeos, né? Para esse patrono sentando em cima de tortas, né? Que seria justamente esse passatempo secreto dele. E por isso ele escondia nesse compartimento. O problema é que isso era mentira, e quando eles saem do interrogatório, ele diz, olha, você vai ter que fabricar uns vídeos sentando em tortas, sabe? Ou seja, ele fabrica evidência posteriormente para que aquilo seja verossímil. E o engraçado é que ele depois discute isso com a namorada dele, né, o Sol, e ela briga com ele, e alguns dias antes algum tempo antes eles tinham se divertido enganando um ricaço babaca lá, e fazendo com que ele acreditasse que eles eram caras ricos, queriam fazer um negócio com ele, pagasse um monte de bebida pra eles, depois eles vão embora. E ela achou o máximo. Mas quando ele fez isso, ela não gostou, né? E aí ela fala, não é a mesma coisa, é diferente porque a gente estava se divertindo e não era o nosso trabalho, e etc. E coloca várias desculpas lá, porque não era a polícia, era um cara idiota, sei lá. Estão tentando justificar o desvio ético. Mas na prática o que isso mostra é que ali a gente vê gente muito parecida, apenas em graus diferentes de desvios, que tentam justificar essas violações, né, a código de conduta. Verdade. Mas e você, o que acha disso tudo aí? Acha que o Sol estava certo, o Sol estava errado? Você fabricaria vídeos sentando em tortas para enganar a polícia, para que ele não descobrisse que você é um traficante de produtos farmacêuticos? Se essa for sua única opção, ou isso ou você é preso... Acho que tem vários outros álibis que você pode criar, mas não vou só dar dessas outras ideias, opções não. aí. Assim, eu vou deixar só essa no ar, porque se alguém for... O que você faria? Primeiro que eu não traficaria produtos farmacêuticos. Você sentaria nas tortas? É isso que o público quer saber.
Talvez, porque ele ressalta bem que é totalmente vestido que ele fazia isso. É totalmente vestido? É. Ele ressalta. Totalmente vestido, não é nada legal. Fica o questionamento. Fica questionamento. Mas é isso aí, valeu. Se você quiser ver a gente de terno, de camisa social outras vezes, a gente pretende fazer mais vídeos sobre Better Call Saul. Então comente aí, fale o que você achou, fale o que você faria se você sentaria numa torta, se não, por que você não faria isso. Se você prefere ser preso a ter sua dignidade violada. E esse vídeo é um patrocínio da Casa das Tortas Fortaleza. Não, mentira não, mas... Quem é que ia patrocinar esse canal, cara? Se alguém quiser patrocinar, estamos abertos aí. Siga a gente aí nas redes sociais, Grupo Prometeia, no Facebook, no Instagram. E se inscreve aí, aperta o sino, dá o like, por favor. Muito obrigado, valeu. Falou. Tá, bom, vou falar sobre. Bom, a advocacia, em tese, pelo menos. Tem uma madeireira. É claro que tem uma madeira, uma madeireira que abriu do lado da tua casa, assim, misteriosamente. Acho que agora dá. Vai. Vai começar de novo assim que eu vou começar a falar. Comece. É tipo, eles ouvem a palma e começam. Vai. Bom, não acredito não. É real, é real. Mas vai ser assim mesmo. Bom, a advocacia é uma função que ao menos... Macho, por favor. Por favor, cara. Eu ia continuar assim, sem problemas. Estão serrando o piso, cara. Bora. Bora. Passando bola. Aí eu vou pôr um trem, uma locomotiva. Por favor, vamos lá, vamos tentar. Não sou eu não, Fica aqui mano. pra frente pra poder falar mais perto do bicho. É verdade. Tem que gritar. É verdade? Vou ter que gritar, já que... Quando o bicho estiver aqui, melhor ficar bem aqui, ó. A gente pode ficar, tipo... Tô falando isso perto. mesmo, Eu tô falando perto por causa que tem uma madeireira funcionando aqui do lado. Vai. Bom, a função da advocacia ficou mais alta a serra, mano. Não é possível, cara. Eu tô suado, cara. Eu tô todo suado. Eu também, tô cara. fazendo com a minha vida. Eu não sei, eu vim aqui de besta. E vai acabar Pegar que essa eu... Aquarius Fest e passar aqui na minha cara. 6 minutos. Bom, a gente tinha mencionado que o sigilo ele é um dever também do advogado, né? E o Estatuto da Advocacia. Bom, tem 6 minutos só lá, né? É. Bom, a gente tinha mencionado que Meu Deus, mano. Tá me deixando nervoso, tá muito rápido. Parece que tem velocidade aumentada. Não, bora. Tem que apagar esse vídeo. Não, bora. Vai dar certo. Oi, pessoal, aqui é o Prometeia. Tô aqui com o meu terno de trambiqueiro porque hoje a gente vai falar de Better Call Saul. Não sei porque eu fiz isso, peraí.